Na quarta aula do nosso curso, eu vou abordar os desafios associados à expansão das fontes de geração renováveis e da geração descentralizada. Então, eu vou falar um pouco sobre a questão da intermitência, da necessidade de maior flexibilidade no sistema elétrico em função da difusão dessas fontes, dessa tecnologia de geração, e vou apresentar um pouco essa questão dos custos e benefícios associados a esse processo. Então, eu vou começar falando sobre a questão da difusão das fontes renováveis e do aumento do nível de intermitência do sistema. Primeiro, por que acontece essa difusão? Atualmente, a gente tem esforços mundiais no sentido de aumentar a participação das fontes renováveis no sistema elétrico, no mix de geração elétrica. Por quê? São iniciativas que têm por objetivo, diversificar a oferta de energia e, com isso, reduzir as emissões de carbono associadas ao setor elétrico. E isso resulta no aumento da participação de fontes intermitentes. Primeiro eu vou começar falando aqui da definição de fontes intermitentes. Trouxe uma definição da ANEEL, que diz que é um recurso energético renovável que, para fins de conversão em energia elétrica pelo sistema de geração, não pode ser armazenado em sua forma original. Então, de forma geral, as fontes intermitentes, a capacidade de produção de energia elétrica a partir de fontes intermitentes, ela é subordinada à disponibilidade da fonte de energia. Então, por exemplo, eu só posso produzir energia a partir do vento, energia eólica, quando está ventando. E eu não controlo quando venta ou não. Então, é uma geração que depende da disponibilidade da fonte, que a gente não controla. Não tem como você estocar nem controlar essa fonte de geração. Então, quais são os desafios associados ao aumento do nível de intermitência no setor elétrico? Primeiro, quanto maior o nível de intermitência, menor o grau de disponibilidade de controle do sistema elétrico. Por quê? Na medida em que eu não controlo a disponibilidade do vento, por exemplo, eu não posso controlar quando está ventando ou não, isso resulta na seguinte dificuldade. Quando o consumidor chega em casa, por exemplo, eu chego em casa e quero acender minha luz, ou meu chuveiro, ar-condicionado, enfim. Eu não quero saber se está ventando ou não. Então, o operador ele tem que garantir o fornecimento de eletricidade, a continuidade e a segurança desse fornecimento, independente da geração. Então, ele tem que lidar com isso. O vento pode variar, e isso vai resultar na variação da quantidade de eletricidade gerada, mas o operador tem que garantir que quando você liga o seu interruptor, liga o seu ar-condicionado, você tem eletricidade. Então, ele vai ter que fazer alguma coisa. Se reduz o vento, por exemplo, ele vai ter que colocar alguma fonte nesse momento. Então, é desafiador a operação de sistemas com nível de intermitência muito alto. Então, o que acontece? Todo o sistema ele vai ter que ser adaptado a esse novo contexto. Não é simplesmente adicionar fonte renovável e intermitente. A gente tem que preparar toda a geração, todo o parque gerador, o mix elétrico de um sistema para lidar com isso, A rede tem que estar preparada para esse novo contexto. Então, a variabilidade das fontes renováveis de energia ela pode ter um impacto negativo na confiabilidade e na segurança da oferta de eletricidade. Nesse gráfico, a gente tem a ilustração da questão da intermitência. O gráfico demonstra a intermitência da geração solar. A curva vermelha representa a geração solar nos dias claros, enquanto a curva azul representa a geração solar nos dias nublados. Fica muito claro aqui que no dia nublado, a geração solar ela varia muito o tempo todo. Então você imagina, o operador ele tem que garantir um volume X de fornecimento de eletricidade. Cai abruptamente por conta de uma nuvem a geração solar. O que ele faz? Ele vai ter que colocar alguma outra fonte no lugar, vai ter que ativar alguma outra central de geração, então ele vai ter que lidar com isso de alguma forma. Esse gráfico traz a ilustração da curva do pato, ou a duck curve, que ficou muito famosa no caso da Califórnia. Essa curva representa a carga do sistema, a carga líquida, então a carga demandada da rede. Com a difusão da geração solar, a tendência é que em torno do meio-dia a carga vá reduzindo progressivamente. Por quê? Meio-dia, 2 horas, é o período que o painel solar está gerando mais. Então você demanda menos carga da rede de eletricidade. Mas em torno das 6 horas é que tem um problema, ali existe um risco, Por quê? Nesse momento, cai a geração solar, cai drasticamente, e aí os consumidores passam a demandar a energia do sistema. Como atender? A gente tem aqui que pode ser que em 2020 exista uma necessidade ali de rampa de aumento do fornecimento de 13 megawatts em 3 horas, o que é desafiador para o operador de um sistema elétrico. Existe, então, uma série de desafios associados à confiabilidade e à segurança do fornecimento de eletricidade num contexto marcado pela difusão muito alta de REDs e de fontes intermitentes de modo geral. Os principais desafios, então, são o risco e incerteza associados à intermitência e o fato de não serem fontes de geração, as fontes intermitentes, com operação para operar na base.
Isso nos leva a um contexto, né, de crescente imprevisibilidade dos sistemas elétricos. Então é importante ter em mente que existe a necessidade de viabilizar a expansão das fontes renováveis paralelamente à manutenção da confiabilidade do sistema elétrico. Então existem os desafios associados a essas fontes e também a gente tem que ter alguma forma, a gente precisa solucionar a questão da confiabilidade. E como a gente vai fazer isso? Através do aumento da flexibilidade. É importante a gente entender, então, o que é flexibilidade, né? A flexibilidade de um sistema, ela depende diretamente da capacidade desse sistema de responder a variações bruscas de oferta ou de demanda, garantindo a continuidade e estabilidade do fornecimento de eletricidade. Como garantir a flexibilidade do sistema? Existem várias formas, mas a notícia boa é que os REDs, os próprios recursos energéticos distribuídos, podem ser usados, podem ser empregados no sentido de aumentar a flexibilidade de um sistema elétrico. Como eu falei na primeira aula desse curso, as medidas de resposta à demanda, por exemplo, podem ser usadas no sentido de aumentar a flexibilidade do sistema. Os sinais de preços emitidos para os consumidores podem resultar no aumento ou redução do consumo, de acordo com o que for necessário no momento, contribuindo para equilibrar o sistema. A questão dos veículos elétricos, por exemplo, a decisão de carga ou injeção de eletricidade na rede, também podem ser uma variável que pode contribuir para isso. Então isso é legal. Os REDs, de uma forma, eles causam um problema, já que a geração distribuída, por exemplo, resulta no aumento da intermitência, mas o veículo elétrico, a resposta à demanda, são medidas que podem aumentar a flexibilidade, contribuindo para a solução desse desafio.